Bom dia, galera do sétimo ano, beleza? Aqui é o professor Igor falando. Espero que todos estejam bem, tá certo? De saúde. Espero que os familiares de vocês estejam bem. E nós estamos aqui para aprendermos cada vez mais, não é assim? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando expressões numéricas envolvendo cálculos com números inteiros. Nós já estudamos dentro dos números inteiros, olha lá, nós estudamos reta numérica, números opostos ou simétricos, o módulo de um número, nós já estudamos adição e subtração de números inteiros, que é aquela partezinha lá dos sinais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, não é assim? Estudamos multiplicação e divisão de números inteiros, que a gente faz o que? O jogo de sinais, né? E em seguida faz a operação de multiplicação e divisão. Nós estudamos também potências com números inteiros e na aula anterior nós estudamos raiz quadrada de números inteiros. Então, para finalizar essa parte de números inteiros, pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando expressões com números inteiros. Lembrando, o que são expressões numéricas? São quando você tem números, tá? E esses números estão ligados entre si pelos sinaizinhos de operações. De adição, subtração, divisão, tá? Potências, raízes, beleza? Então, quando você tem vários números ligados pelos sinais das operações, dentro da matemática a gente diz que a gente tem uma expressão numérica. E uma expressão numérica, como a gente já estudou ano passado, ela tem uma ordem que a gente deve obedecer para ir fazendo as continhas, não é assim? Não é simplesmente sair resolvendo da primeira até a última. Existe uma ordem, tá, que eu devo sempre lembrar quando eu estiver resolvendo uma expressão numérica. Essa ordem, pessoal, se eu não segui-la, eu vou errar a questão. Beleza? Então, nessa aula de hoje a gente vai estar recapitulando essa ordem que a gente chama da matemática de ordem de resolução ou ordem de procedência. O que eu devo fazer primeiro, o que eu devo fazer por último. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente pega uma expressão numérica, algumas expressões vêm com alguns símbolos, tá? Para destacar aquela parte da expressão que deve ser resolvida primeiramente, tá? Esses símbolos são três, pessoal, dentro da matemática. São os parênteses, tá? Nós temos os colchetes e nós temos as chaves, tá? Esses símbolos, colchetes, parênteses e chaves, eles servem para separar uma parte da expressão ali que eu devo resolver naquele momento, tá? Então, existe uma ordem de resolução desses três pedacinhos. Primeira coisa, sempre que eu pegar uma expressão numérica, se tiver parênteses, a primeira coisa que eu resolvo é o que está dentro dos parênteses. Como a gente está estudando números inteiros, a gente está vendo que os parênteses estão vindo muito nas questões para não deixar os sinais juntos. Não é assim? Tipo, você tem lá dois sinais juntos. Para separá-los, você põe um parêntese. Mas nesse caso aqui, você vai ter algumas continhas dentro dos parênteses para fazer também. Então, primeira coisa, resolve-se os parênteses. Depois que você resolve tudo que tem dentro dos parênteses, os parênteses somem. Aí vai aparecer, em alguns casos, outro símbolozinho que são os colchetes, tá? Símbolozinho dos colchetes aqui. Então, após resolver os parênteses, você resolve aquilo que estiver dentro dos colchetes, beleza? Resolver os colchetes, se caso aparecer na questão, você resolve aquilo que estiver dentro das chaves. Então, lembre dessa sequência. Resolve os parênteses, os colchetes e as chaves. Beleza, professor, já entendi essa sequência, mas em relação às continhas, quais são as primeiras continhas que eu devo resolver? Então vamos lá, pessoal, ordem das operações. A primeira coisa que você vai procurar na sua expressão numérica para resolver são as potências e as raízes, tá? Se você pegar uma expressão numérica, tá certo, pessoal? Primeira coisa, você vai olhá-la do começo ao fim e vai procurar potências e raízes para se resolver primeiro. Então lembre disso. Potências e raízes. Beleza?
Depois que você resolver as potências e as raízes, você vai procurar por multiplicação ou divisão. Então, resolveu potências e raízes. Você vai olhar do começo ao final, procurando multiplicações ou divisões para resolver. Beleza? Professor, mas qual é que eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a divisão? Você resolve, pessoal, a que vier primeiro. Tipo, você tem lá na sua expressão, tá? Uma multiplicação seguida de uma divisão. Quem que você resolve primeiro? A que veio primeiro. Se tiver multiplicação, divisão, resolve primeiro a multiplicação. E se tiver divisão, multiplicação, resolve primeiro a divisão, tá? Então, depois das potências e das raízes, você vai procurar continhas de multiplicação ou de divisão. E, por último, é que você resolve adição ou subtração. Beleza? É em último caso. Então, tirem da cabeça essa ideia de que quando você pega uma expressão, você começa a resolver do começo e vai até o fim. Lembre da ordem, tá? Primeiro, parênteses, colchetes e chaves. Operações. Primeiro, potências e raízes. Depois, multiplicação ou divisão. E, por último, adição ou subtração. Lembrem sempre que, como a gente está trabalhando com números inteiros, tá? Lembre da questãozinha dos sinais, pessoal. Quando eu estou fazendo multiplicação ou divisão, existe um jogo de sinais, não é isso? Vai colocar aqui, ó. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes menos é mais. E menos vezes mais é menos, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com potências, multiplicações ou divisões, lembrem do jogo de sinais. Adição ou subtração, lembre das regrinhas que eu falei lá no começo do vídeo. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu trouxe dois exemplos aqui de expressões para a gente exercitar, tá, pessoal? Exemplo 1 e exemplo 2. Vou mostrar para vocês que expressão numérica é como se fosse um joguinho, tá? Todo jogo não tem regras. Então, nas expressões numéricas também temos as regras de quem que a gente resolve primeiro. Não é assim? Então, olha lá a minha primeira expressão. Menos 10 mais 3 vezes menos 6, dentro do parêntese, menos 2 ao quadrado. Eu quero resolver essa expressão. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar potências e raízes. Tem potência, pessoal? Professor, tem uma potência bem aqui. Então, você vai olhar apenas para ela e resolver. Tem raízes? Não, professor, não tem raízes. Então, você vai resolver essa potência. E o restante, professor, eu posso ir mexendo? Pode. Não tem raízes. Tem multiplicação ou divisão? Vamos lá. Tem multiplicação? Professor, tem uma multiplicação bem aqui. Quem é essa multiplicação? É o 3 multiplicando o menos 6. Muito cuidado, pessoal, que esses numerozinhos que não estão dentro do parêntese, o sinal deles vem do lado esquerdo. Então, esse 3 é positivo. Então, ó, essa multiplicação do mais 3 pelo menos 6 não vai atrapalhar a potência. Então, eu posso resolver ela. Ó. Dica que eu dou para vocês, pessoal. Sempre que pegarem uma expressão numérica, coloque aqui, ó, um destaquezinho naquela parte que você vai resolver. Eu vou resolver a potência. Eu estou colocando aqui, ó, um colchetezinho na horizontal. Significa que eu vou resolver esse pedacinho. Vou resolver essa multiplicação, olha lá o colchetezinho debaixo dela, para destacar aquilo que eu vou fazer, tá? E aquilo que eu não vou utilizar, professor, o que eu faço? Você repete na outra linha, olha lá. O menos 10 eu não vou utilizar, então repete na outra linha, beleza? Agora nós vamos fazer as continhas. Olha a multiplicação. Lembre que na multiplicação você tem que fazer o jogo de sinais, ó. O 3 é mais e o 6 é menos. Mais vezes menos. Mais vezes menos é menos, não é assim? Então você coloca o sinalzinho de menos e agora multiplica. 3 vezes 6, 18, não é assim? Beleza?
menos, olha a potência que a gente vai resolver agora, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, eu vou pegar o 2, multiplicá-lo duas vezes. 2 vezes 2, 4, não é assim? Pronto, pessoal. Resolvi a minha multiplicação e resolvi minha potência. E agora, quais são as continhas? Sempre que você for resolvendo, analise o que você tem na outra linha. Menos 10, menos 8, menos 4. Não tem mais multiplicações nem divisão, só tem se na númerozinhos negativos, ó. Tá? Galera, menos 10, menos 18 e menos 4 são todos três negativos. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a continha com os três ao mesmo tempo. Todos os três não são negativos, ou seja, eles têm o mesmo sinal, sinais iguais. Com os sinais iguais, o que a gente faz? Soma e repete o sinal, não é assim? 10 mais 18, 28. 28 mais 4, 32. Aí você repete o sinal negativo. Terminei de resolver minha expressão e eu encontrei menos 32 como resposta, tá vendo? Se eu saísse resolvendo menos 10 mais 3, menos 7, vezes menos 6, você ia achar um resultado completamente diferente. Então lembrem-se disso. Uma expressão numérica é como se fosse um joguinho que você tem que seguir as regras. Vamos para o segundo exemplo. Olha lá. Mais 3 vezes menos 4 menos 2 ao cubo dividido pela raiz quadrada de 16 mais 9. Tá vendo? Agora já é um pouquinho maior, assim? Mas lembrem do que eu disse. Primeira coisa, você vai analisar do começo até o fim, procurando o quê? As continhas. Primeiro, eu vou procurar potências e raízes. Tem potências e raízes, professor? Tem. Tem uma potência bem aqui, ó. 2 ao cubo, né? E tem uma raiz quadrada bem aqui, ó. Certo? Então eu tenho uma potência e uma raiz quadrada para resolver. Olha lá, eu coloquei o tracinho para destacar. Coloque o tracinho, beleza, pessoal? Isso ajuda muito você para saber quem que você já utilizou na expressão, tá? Beleza, professor, já encontrei potências e raízes. Vamos procurar multiplicação ou divisão? Vamos lá, tem multiplicação? O professor tem uma multiplicação bem aqui, do mais 3 pelo menos 4. Não vai atrapalhar a potência, então eu posso resolver ela? Pode, pessoal. Olha lá. Então eu vou colocar o traço embaixo dela. Tem divisão? Tem, professor. Só que essa divisão eu não vou poder fazer agora, por quê? Porque primeiro eu vou ter que resolver a raiz, a potência, e depois a raiz. E o resultado delas duas é que eu vou dividir, tá vendo? Viu como é um joguinho? Você tem que lembrar das regras, pessoal. Então, olha lá, vamos resolver. Eu tenho a multiplicação primeiro. Mais 3 vezes menos 4. Vamos multiplicar fazendo um jogo de sinais, ó. Mais vezes menos, menos, não é assim? Agora multiplica. 3 vezes 4, 12. Então, essa multiplicação deu menos 12, não é assim? Menos, ó. Agora eu tenho a minha potência, 2 ao cubo. 2 ao cubo é eu pegar o 2 e multiplicá-lo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, não é assim? Não dá 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, galera, 2 ao cubo é 8. Beleza? Dividido, ó, sinalzinho, vai organizando. Raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. E a gente sabe que é 4, não é assim? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16, não é assim? E o mais 9 que eu não utilizei, eu repito. Viram lá, pessoal? Toda vida que eu for resolvendo uma parte da expressão, na outra linha ela já vai dar uma encolhida. Tá? Beleza. Agora você vai analisar do começo ao fim de novo. Tá? Não tem mais potência, não tem mais raiz, não tem mais multiplicação. Porém, tem uma divisão bem aqui, ó. Você vai ter que dividir o menos 8 pelo 4. Tá?
O menos 12 e o mais 9 você não vai usar ainda. Então, o que você vai fazer com menos 12? Repete. Quem não usou, repete, tá bom? Vamos dividir agora, ó. Pessoal, esse 8 é negativo. Esse 4 não tem sinal. Quando um número não tem sinal, ele é positivo, tá bom? Menos dividido para mais dá menos. Então, vamos dividir agora. 8 dividido para 4 dá 2. Beleza? O 9 que eu não utilizei, repete. Olha lá, a divisão foi embora. E agora o que você tem? 2 números negativos e um positivo. Nesse nosso primeiro exemplo, pessoal, todos os resultados aqui deram negativos. Aqui deram 2 negativos e um positivo. Qual é a dica? Vá de 2 em 2, tá? Ó, pegue o primeiro e o segundo. Menos 12 e menos 2. Pessoal, são sinais iguais, ó. Negativo e negativo. Então, você vai somar e repetir o sinal. 12 mais 2, 14. Repete o sinal negativo. Então, menos 12 com menos 2 dá menos 14. Repete o mais 9. Olha lá. Agora, quando eu fizer essa continha, eu finalizo a questão. Galera, um é negativo, o outro é positivo. Os sinais são diferentes. Então, o que eu faço? Sinais diferentes? Subtrai e dá o sinal do maior. 14 menos 9, 5. Aí eu vou dar o sinal do maior. O maior é o 14, ele é negativo. Então, o resultado é menos 5. Tá vendo? Ó? Então, sempre que for pegar uma expressão numérica, lembre da ordem. Parênteses, colchetes e chaves. Continhas. Procure primeiro potências e raízes, multiplicação ou divisão e, por último, adição ou subtração, pessoal. O resultado de uma expressão numérica pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser zero, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, tá? O importante é você seguir as regrinhas, as ordens, tá, pessoal? Show de bola? Então, qualquer dúvida pode perguntar, que eu estou aqui para ajudar da melhor maneira possível, beleza?